Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel. Estamos nesta secção que é uma secção profética. O livro de Daniel está dividido em dois grandes blocos. Nós já vimos isso. O primeiro grande bloco é um bloco histórico. Relata os acontecimentos numa certa cronologia histórica. Agora aqui, a partir do capítulo 7 até final do livro de Daniel, nós vamos ver um relato profético. Ou seja, vamos voltar atrás no tempo, por um lado, em termos cronológicos, mas vai apontar para o futuro no tempo. Ou seja, os relatos que Daniel vai fazer a partir aqui do capítulo 7 deste livro vão ser relatos com implicações históricas também, mas no futuro. Nós já intitulámos, ou demos dois grandes títulos a esta secção. A primeira, os primeiros 6 capítulos, nós intitulámos umas trevas históricas no meio de uma luz profética, enquanto o capítulo 7 a 12 nós intitulámos uma luz profética no meio das trevas históricas. Então verificamos que aqui o ênfase agora vai ser a profecia. Nós estamos neste capítulo 7, onde Daniel vai ter uma visão, um sonho. Não sabemos bem se ele estava a dormir, se estava acordado. O relato bíblico também não é muito concreto, apesar dele dizer que estava a dormir, um sonho, mas ao mesmo tempo diz que é as imagens que vieram aos seus olhos. Então fica um pouco difícil. O facto é que Deus fala ao coração de Daniel sobre 4 bestas, 4 animais, que representam 4 reis e 4 reinos. No fundo retratam o chamado tempo dos gentios. Esta é uma visão que de alguma forma está associada, está ligada ao sonho que Nabucodonosor teve também sobre aquela estátua enorme, multimetálica, em que a cabeça era de ouro, braços de prata. Vemos também pernas de ferro e pés de ferro e barro. Então vemos que de facto esta estátua representava 4 reinos, 4 impérios, e de alguma forma Deus começou por revelar estes aspectos a Nabucodonosor. Após a morte de Nabucodonosor, subiu ao trono então Nabonido e o seu filho Belshazar, que durante esse tempo então Deus fala a Daniel. É no primeiro ano em que Belshazar está no governo, no trono, que Deus então vai revelar e trazer a Daniel estas imagens. Ele apresenta-se através, este sonho apresenta-se através de animais selvagens. No fundo, este sonho, se por um lado o reino e o sonho de Nabucodonosor tinha a ver com impérios, com a forma como eles iriam desenvolver, no fundo, a importância que eles iriam ter na história da humanidade, e a cabeça, que era o Império Babilónico, de facto teve um impacto histórico muito maior do que os impérios que se seguiram, mas aqui nós vamos ver a natureza deste império. E vamos ver que de facto eram impérios brutais, impérios realmente violentos, muito violentos, poderíamos dizer de certa forma bastante até selvagens. E aqui a imagem dos animais assenta bastante bem na natureza destes impérios. Num certo sentido, até nós hoje ainda costumamos dizer que vivemos numa selva. No fundo, quando o homem perde aquilo que são os valores essenciais para a vida em sociedade, começamos a viver como numa selva, quer dizer, em que as pessoas já não se respeitam. Eu diria até que a selva é bastante pacífica em relação a muitas cidades onde nós vivemos, porque os animais na selva só matam para sobreviver, para comer. E infelizmente nas cidades as pessoas matam por mesquinice, às vezes para roubar uma carteira, às vezes porque afinal de contas querem comprar umas jeans ou com uns ténis de marca ou uns brincos de ouro, e infelizmente há pessoas a roubar com esses intuitos. E realmente desrespeita-se o ser humano, aquilo que é do outro,
por atitudes egoístas e mesquinices e por uma atitude de querer ter aquilo que pertence ao outro para estar para estar, enfim, na moda. E às vezes, de facto, vivemos numa selva onde os seres humanos já não se respeitam, já não se consideram e precisamos realmente de rever os princípios onde nós estamos. A selva só deixa de o ser quando integramos na vida da sociedade valores éticos que realmente transformam os comportamentos. E isso só Cristo pode fazer. Não há estrutura política, estrutura policial ou legislativa que possa, de facto, alterar o coração do homem. O coração do homem só é transformado pelo poder de Deus. Então vamos voltar aqui ao texto bíblico, o livro de Daniel, a estes animais que ele vê e que têm simbolismos e relações com a vida prática. Diz assim o verso 1. No primeiro ano de Belshazzar, rei da Babilónia, tive Daniel um sonho e visões ante os meus olhos. Portanto, aqui é a razão pela qual eu digo que não é bem perceptível se ele estava a dormir ou se de facto ele estava acordado. Portanto, ele teve um sonho e visões ante os seus olhos. E depois continua o texto. Quando estava eu no meu leito, ele claramente estava deitado, provavelmente a dormir, mas depois não se sabe se ele acorda ou se ele permanece a dormir. Mas, como eu disse, não é o mais importante. Depois continua e diz, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então ele teve cuidado de escrever aquilo que ele estava a ver ou a sonhar. Isto é, de facto, até um exercício interessante. Às vezes nós sonhamos coisas engraçadas, coisas importantes, coisas interessantes e no outro dia de manhã já não nos lembramos. Então talvez seja um bom exercício ter à mesa da cabeceira um bloco de notas, um lápis, porque muitas vezes surgem ideias brilhantes enquanto dormimos. Talvez por isso que o salmista dizia que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus abençoa os seus filhos enquanto eles dormem. Porque às vezes, de facto, enquanto a pessoa dorme, vêm à nossa mente ideias interessantíssimas, projetos brilhantes. E se nós tivermos forma de os guardar, de os escrever, poderão depois, mais tarde, ser utilizados. Então Daniel estava a dormir, ele escreve então estas memórias, esta visão, este sonho, logo para que não as perdesse. Então temos aqui nesta primeira visão 4 animais, ainda que ele vai focar a sua atenção nos primeiros 3. E depois vamos ver que o quarto animal é descrito de uma forma mais detalhada num segundo relato. O verso 2 diz, Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Os 4 ventos, como já falámos no último programa, referem-se claramente à zona do grande mar Mediterrâneo. E aqui os 4 ventos podem sugerir várias coisas. Por um lado, podem sugerir agitações, podem sugerir tumultos, podem sugerir também povos e gentes, podem sugerir áreas geográficas, portanto, o norte, o sul, este e oeste, portanto, têm todas estas conotações, esta ideia dos 4 ventos que agitam o grande mar. Nós podemos fazer essas associações, se olhássemos, não vamos fazê-lo, mas se olhássemos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Isaías 57, Apocalipse 13, mas eu gostaria só de ler mais uma vez Apocalipse 17:1 para reforçar esta ideia de que aqui as muitas águas podem ser associadas a multidões. Diz assim Apocalipse 17, verso 1, e depois saltamos para o verso 15, que liga, deste mesmo capítulo 17, que liga estas duas ideias. Diz assim, veio um dos 7 anjos, isto aqui estamos a falar do apóstolo João, quando ele recebe na ilha de Patmos esta revelação, que temos sempre que cruzar com o livro de Daniel, é vital para entendermos as duas visões. Então, estava ele na ilha de Patmos quando recebe esta visão, vem um anjo que traz uma das 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. Estão a ver aqui a associação das muitas águas com o mar agitado, o grande mar agitado. E o verso 15 diz ainda, falou-me ainda, as muitas águas que viste, onde a meretriz está sentada, e nós falaremos mais detalhadamente o que é que isto quer dizer quando tratarmos do livro de Apocalipse. Então o que é que significa estas muitas águas? São povos, multidões, nações e línguas, diz o livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Então aqui quando Daniel fala das muitas águas do grande mar, ele poderá estar a relacionar também com estas muitas populações, povos, línguas, nações
que vivem em torno do grande mar Mediterrâneo. E aqui também esta agitação, estes ventos tumultuosos poderão ser associados claramente à propaganda, à desinformação, à confusão, à agitação política, social, até intelectual. E se nós não tivermos de facto cuidado com as propagandas que infelizmente chegam até nós via rádio, televisão, jornais, os mídia no fundo, realmente eles vão condicionando o nosso pensamento, vão condicionando a nossa maneira de agir e pensar. Às vezes às vezes nem nós sonhamos como é que os mídia condicionam a nossa maneira de pensar. Determinadas notícias chegam até nós como sendo um facto, como sendo uma verdade, e quando nós depois mais detalhadamente vamos à procura dos outros aspectos dessa verdade, começamos a perceber que aquilo foi filtrado. Aquela informação chegou-nos de uma determinada forma. Veja-se, de facto, às vezes aqueles grandes sururus que surgem no nosso país porque o primeiro-ministro tem ou não tem uma licenciatura, o outro tem ou não tem, ou fez ou não fez, pagou os impostos ou não pagou impostos, e às vezes nunca se chega a descobrir a verdadeira causa, a verdadeira razão desse sururu, desse boato. E infelizmente os mídias muitas vezes levantam questões quando há uma guerra. Depende muito do jornalista que está à frente a fazer a reportagem para saber de que lado é que nós ficamos. Por exemplo, a famosa guerra dos israelitas e dos palestinianos. Muitas vezes nós tomamos posições sem nós percebermos o contexto, e depois depende do jornalista, ele dá mais ênfase às vítimas de um lado ou do outro. Coitadinhas das crianças, não estou a dizer que não são, como é óbvio, não é? Mas coitadas das crianças palestinianas ou coitadas das crianças israelitas, e dependendo do jornalista ele vai dar o ênfase, e o inimigo passa a ser o outro, e às vezes o outro até tinha razão na forma como se defendeu. Enfim, há um filme muito interessante que talvez nos ajude a perceber como é que os mídias funcionam. Eu recomendava vivamente que o pudessem ver. O filme chama-se Manobras na Casa Branca. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas é um filme muito interessante que nos faz abrir os olhos para a manipulação que os mídias fazem quanto à verdade, à informação. Esse filme, Manobras na Casa Branca, no fundo é uma tentativa que um assessor do presidente faz para ganhar tempo sobre uma situação em que o presidente estava doente. É uma história muito engraçada. Mas no fundo ele tem uma certa expressão a certa altura, porque ele arranja uma guerra, inventa uma guerra para tentar distrair a opinião pública, e a certa altura dessa invenção de informação que ele vai fazendo e deitando cá para fora, há uma contra-informação, e ele diz ao seu assessor: ok, se saiu na televisão é verdade, mas o outro diz: mas não é verdade, eles estão a mentir. Sim, pois, mas também nós, não é? E muitas vezes estas informações acontecem assim: sai uma notícia e as pessoas nem querem saber se é verdade ou não, não vão verificar as fontes, e depois passa a ser uma verdade mesmo não sendo. É um filme que recomendo vivamente, talvez nos ajude a perceber a desinformação em que muitas vezes nós vivemos. Manobras na Casa Branca, sugiro vivamente. Mas voltando aqui ao texto bíblico, porque estamos a falar da Bíblia, aqui estamos a falar destes ventos tempestuosos que muitas vezes são associados à desinformação. Aqui no texto bíblico, a tempestade, no fundo, a agitação, a manipulação. E o porquê que falo disto? Porque o texto bíblico a seguir nos dá espaço para entender assim. Porque os 4 grandes impérios que se vão seguir funcionaram dessa forma. São impérios que usaram a informação e desinformação para perturbar. São impérios que, normalmente e essencialmente o último, que nós iremos dedicar mais atenção, também foram impérios que claramente se opuseram a Deus. E depois nós vamos entender porque é que a visão de Deus surge com esta tempestade em cima do grande mar Mediterrâneo. Diz assim então o verso 3 deste capítulo 7 do livro de Daniel: então estes 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, mais uma vez, uma referência ao mar. Aqui já percebemos que o mar muitas vezes pode ser associado não necessariamente à água, mas a povos, nações. Portanto, subiam da ligação que os povos têm uns com os outros. O primeiro era como um leão de asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Então este é o primeiro animal que Daniel vê.
Então, que animal é este? O que é que ele representa? Quem é, de facto, este leão com asas de águia? Em primeiro lugar, quero dizer que não tem nada a ver com clubismos, nem com Sporting, nem com Benfica. Portanto, não misturem as coisas. Estou a brincar, como é óbvio. Está relacionado, essencialmente, com um império, o Império Babilónico. Este primeiro animal associado, então, ao Império Babilónico. E este animal, este leão, representa Nabucodonosor. Como é que nós chegamos a estas questões? Nós iremos mais acima ver, porque realmente o próprio Deus vai dar a interpretação deste sonho a Daniel. Mas se nós percorrêssemos, bastaria nós percorrermos a cidade da Babilónia, a arqueologia, para perceber que realmente a cidade da Babilónia estava repleta destes animais, destes leões com asas, estes leões alados que não existem na natureza, mas que representavam de facto a agilidade com que Nabucodonosor invadiu aqueles povos todos na grande região ali da Mesopotâmia e como ele conquistou todas aquelas nações de uma forma rápida. A Babilónia era de facto uma cidade fantástica, era uma cidade grandiosa, uma metrópole nos verdadeiros sentidos da palavra como nós entendemos hoje. Era uma cidade com jardins, uma cidade com biblioteca nacional, uma cidade com rios dentro da própria cidade. E aliás foi esses canais, esses rios, que levaram com que a cidade fosse conquistada depois pelos medos e persas. Mas esses canais irrigavam toda a cidade. Era uma cidade onde tinha um centro religioso, espiritual também, fortemente marcado com os zigurates. Então era uma cidade grandiosa. E na realidade Deus retrata aqui este grande império nesta visão deste leão com asas de águia. E depois refere-se aqui a que lhe foi dado para ele se colocar em pé, nos dois pés, como homem. Isto refere-se então à queda e à ascensão de Nabucodonosor. O tempo em que Nabucodonosor entrou em loucura, deixou de ser esse animal feroz para passar a ter um relacionamento com Deus. E isto é retratado aqui neste texto bíblico, que manifesta de facto a mudança no coração de Nabucodonosor. Depois aqui o verso 5 continua a dizer: continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levanta sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora, come carne. Então aqui temos um segundo império agora, um segundo rei, um segundo reino, e este segundo reino é o reino Medo-Persa. É um império também sanguinário. Eles conquistaram também rapidamente o Império Babilónico, mas não à mesma velocidade. No fundo, eles conquistaram porque centraram-se na cidade da Babilónia, fazendo cair o poder central, conquistaram praticamente todo o território e tinham, de facto, na sua boca, este Império Medo-Persa, 3 grandes reinos, no fundo: o Império Babilónico, o Líbano e o Egito. Estas eram as 3 costelas que estavam na boca e que estavam a ser devoradas, trituradas pela chacina que os medo-persas provocaram nos outros povos. E o verso 6 ainda prossegue: depois disto continuei a olhar, e eis aqui um outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinham também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então aqui temos já um animal que é um pouco estranho, um animal que tem 4 asas. E isto, se por um lado mantemos a mesma interpretação, no caso do leão que tinha asas simbolizava a velocidade com que ele conquistou o seu império, neste caso o leopardo, que tem 4 asas, portanto 2 pares de asas, representa a velocidade dupla a que ele conquista o seu império. E nós sabemos quem é que de facto conquistou o seu império de uma forma fugaz, de uma forma rapidíssima, foi Alexandre o Grande. Então este leopardo aqui representa o Império Grego, macedónio grego, representado na pessoa de Alexandre o Grande. Mas depois surge aqui um fenómeno estranho, que é este leopardo com 4 cabeças. Portanto, estamos a falar de uma situação em que ainda não tinha acontecido. Se por um lado
O Império Babilónico já tinha sido uma realidade, portanto, esta revelação Daniel recebe no primeiro ano do rei Belshazzar, portanto, no Império Babilónico. O reino Medo-Persa ainda não tinha estabelecido o seu reino, portanto, era futuro, e aqui o Império Grego, muito menos. Mas depois, como eu disse, tem aqui quatro cabeças que representam os 4 generais de Alexandre o Grande. Se você conhece a história da Grécia e as conquistas de Alexandre o Grande, vai perceber que, mais uma vez, este Império de grego cai por um problema comum aos outros impérios que caíram também. O alcoolismo, o vício e as orgias. Estas foram as razões que levaram estes impérios, todos eles, à queda. Mais uma vez, Alexandre o Grande começa a desenvolver problemas de alcoolismo e depois, por doenças e feridas em batalhas, ele morre. Morre ainda jovem. Alexandre o Grande morre bastante jovem ainda. E os seus 4 grandes generais, haviam mais, mas os outros generais não tinham tanto poder como estes 4, dividiram o império entre si. Eu não vou entrar em pormenores, enfim, não foi assim tão simples, não é? Levou vários anos a que isso acontecesse, mas o Império Babilónico cai, surge o Império Medo-Persa, a seguir ao Império Medo-Persa surge o Império Grego, e ele é então conquistado de uma forma rápida, e estes 4 generais dividem o Império Grego entre si. E aqui temos então estas 4 cabeças neste leopardo de 4 asas. E isto simbolizava de facto que este império iria ser rápido na sua construção, iria crescer de uma forma rápida, mas também iria cair e ser dividido. E infelizmente nós não tiramos muitas lições e ilações para a nossa própria vida. Não percebemos como o alcoolismo afetou estes grandes impérios, como a imoralidade sexual, a homossexualidade, as infidelidades, a promiscuidade, as orgias permeavam estes impérios e levaram-nos a cair. Porquê? Por falta de respeito, consideração, e nós sabemos pela história hoje em como os generais, os filhos, matavam e atraiçoavam os pais. Depois, a seguir, o Império Romano, talvez aquele que nós melhor conhecemos. Nós iremos no próximo programa aprofundar um pouco mais esta questão do Império Romano, mas vemos que todos estes impérios tinham uma falta de ética tremenda. Estes 4 generais, que apesar de fiéis a Alexandre o Grande, depois dividiram o seu império em 4 grandes áreas. Cassandro, um dos generais, ficou com a região da Grécia, da Macedónia. Licímaco ficou com a zona da Ásia Menor. Seleuco ficou também com uma parte norte da Síria, uma grande parte do Império Persa, mas também uma parte ainda do Império da Ásia Menor. E depois temos ainda, por outro lado, daqui deste Seleuco surge o Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém. E depois temos então Ptolomeu, que fica com toda aquela região do Egito, Palestina e a zona também da Síria, de onde surge depois Cleópatra. Então são estes 4 grandes generais que dividem o reino de Alexandre o Grande entre si e que depois dão, origem à perda deste grande império para os romanos. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.